Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem enfrentar as maiores tempestades da vida com uma serenidade inexplicável, enquanto outras se abalam com as menores dificuldades? Qual é o segredo que torna a fé dessas pessoas inabalável? Hoje, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou Francisco e é uma grande alegria poder compartilhar com você mais um estudo transformador aqui no nosso canal Orações, Mensagem de Fé. Que a graça e as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e sobre a sua casa. Eu profetizo hoje vitórias, conquistas e um fortalecimento espiritual para você e sua família. Agora, antes de começarmos, eu quero fazer um convite a você. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza de que as revelações que vamos compartilhar hoje podem mudar a forma como você vê a fé em Deus, te levando a uma confiança inabalável em suas promessas. Será que você tem uma fé sólida, que nada pode abalar? Ou será que diante dos desafios, sua fé vacila e você se encontra questionando o que está acontecendo? Hoje, vamos explorar como cultivar uma fé que não se deixa abalar por circunstâncias, que não se abate diante das dificuldades, mas que, pelo contrário, cresce a cada desafio. E fique atento, pois no final deste vídeo revelarei algo muito importante, que é o segredo mais poderoso para ter uma fé inabalável. Você não vai querer perder a última revelação. Antes de entrarmos nos detalhes, quero convidá-lo a fazer algo muito especial. Feche os seus olhos por um momento, levante as suas mãos e ore comigo. Vamos pedir a Deus que abra o nosso coração e a nossa mente para entender sua palavra de maneira profunda. Oremos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por este momento de comunhão. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra, que possamos entender os segredos da fé verdadeira e inabalável. Fortalece a nossa confiança em ti e nos ensina a caminhar com fé, independentemente das circunstâncias. Que este vídeo seja uma bênção para todos que o assistem e que possamos experimentar um fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Agora, com os corações abertos e cheios de expectativa, vamos começar a jornada pela fé inabalável. A fé, de forma simples, é acreditar firmemente em algo que não vemos, mas sabemos que é real. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1a, a Bíblia nos ensina, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso significa que a fé vai além do que podemos ver e tocar. Ela é a confiança absoluta em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos dizem o contrário. Antes de tudo, é importante entender que a fé inabalável não significa que nunca teremos dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que teremos tribulações, mas que podemos vencer todas elas através da fé. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos mostra que a fé verdadeira nos dá a força para enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A fé inabalável é construída em 3 pilares principais: a confiança incondicional, a certeza de que Ele está sempre conosco, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de confiança não pode ser abalado pelas dificuldades, pois sabemos que Deus está no controle de tudo. A perseverança. Ter fé inabalável significa continuar crendo, mesmo quando as coisas não vão bem. A perseverança é a qualidade de não desistir, de continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo à nossa volta parece indicar o contrário.
A esperança é a âncora da alma, como diz em Hebreus capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. A esperança nos mantém firmes, nos dá direção e nos ajuda a olhar além das circunstâncias temporárias. Agora, eu quero te convidar a refletir por um momento. Como está a sua fé hoje? Você sente que sua confiança em Deus é inabalável? Ou você tem vacilado diante das dificuldades da vida? O que tem abalado sua fé? Comente abaixo, compartilhe suas experiências e vamos juntos fortalecer a nossa fé em Deus. No próximo segmento, vamos explorar mais profundamente o papel da confiança em Deus na construção de uma fé inabalável. Amados irmãos, agora que já começamos a entender o que é a fé inabalável e como ela pode transformar nossas vidas, vamos mergulhar mais fundo no primeiro pilar dessa fé, a confiança incondicional em Deus. Você já parou para pensar na profundidade dessa confiança? Como podemos confiar plenamente em algo ou alguém que não vemos fisicamente? Como podemos ter certeza de que, mesmo nas situações mais desafiadoras da vida, Deus estará conosco, cuidando de nós, nos guiando? A resposta está nas Escrituras Sagradas, onde encontramos o exemplo de grandes homens e mulheres de fé, que confiaram em Deus de maneira incondicional, mesmo sem ver respostas imediatas ou evidências de que tudo ia dar certo. Pensemos em Abraão, um exemplo poderoso de confiança em Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa maravilhosa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Ele não sabia onde estava indo, mas obedeceu e confiou na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 18, vemos Abraão demonstrando sua confiança inabalável em Deus quando ele pede que ele sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão não hesita, ele confia em Deus, acreditando que mesmo que fosse pedir o impossível, o Senhor tinha um plano perfeito. E Deus, em sua misericórdia, providencia um cordeiro para ser sacrificado em lugar de Isaque. Abraão confiou, não por ver o futuro, mas por saber que Deus é fiel às suas promessas. Amados, essa é a confiança incondicional que devemos ter em Deus. Não confiamos em Deus apenas quando as coisas estão bem, quando tudo está sob controle. Confiamos em Deus mesmo quando não entendemos, quando a tempestade parece estar mais forte e quando o caminho à frente parece incerto. Isso é o que significa ter uma fé inabalável. Confiar em Deus, não porque tudo está bem, mas porque sabemos que Ele é fiel e sempre estará conosco. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui vemos que a confiança em Deus não é uma confiança parcial ou limitada. Deus nos chama a confiar de todo o nosso coração, ou seja, com todo o nosso ser. Isso significa que precisamos deixar de lado o orgulho, a autossuficiência e reconhecer que precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Quando as dificuldades chegam, você ainda acredita que Ele está no controle ou você se entrega ao medo e à ansiedade? É hora de refletir sobre nossa confiança em Deus. Se você tem se apoiado mais em sua própria força ou entendimento, ou nas circunstâncias que pode controlar, Deus está te convidando hoje a confiar totalmente nele. A confiança incondicional em Deus também exige uma entrega total. É difícil, eu sei, mas lembre-se do que Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A confiança verdadeira em Deus passa pela entrega. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, nos diz: Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede em todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos ensina que devemos entregar a Deus nossas preocupações, nossos medos e confiar que Ele tomará conta de tudo. Como está sua entrega a Deus? Você tem levado suas preocupações a Ele em oração ou tem tentado controlar as situações por conta própria? O Senhor está chamando você para uma entrega completa e para confiar nele independentemente das circunstâncias. Ainda falando sobre a confiança incondicional, precisamos também entender que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas e Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 9, Deus nos diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, o que Deus permite em nossa vida não é o que esperávamos, mas é sempre o que precisamos. Ele pode nos levar por caminhos que parecem difíceis, mas sabemos que Ele está nos conduzindo para algo maior, para um propósito eterno. Confiar em Deus, irmãos, é acreditar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não conseguimos compreender. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando desafios hoje. Talvez você tenha dúvidas, medos ou questionamentos, mas quero te lembrar de algo muito importante. Deus é fiel e Ele nunca te abandonará. Confie nele de todo o seu coração. Vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa confiança nele, mesmo nas dificuldades. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade. Hoje, nós entregamos nossas preocupações, nossos medos e ansiedades nas tuas mãos. Confiamos que tu tens um plano perfeito para cada um de nós. Fortalece nossa confiança, Senhor, para que possamos seguir-te, mesmo quando o caminho não é claro. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, como está a sua confiança em Deus? Comente abaixo e compartilhe suas experiências conosco. Próximo segmento, vamos explorar o segundo pilar da fé inabalável, a perseverança. Amados irmãos, após refletirmos sobre a confiança incondicional em Deus, chegamos a um aspecto essencial da fé inabalável, a perseverança. Perseverar significa continuar, seguir em frente, não desistir, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. É uma qualidade que todo cristão deve cultivar. A perseverança é o que nos permite manter a nossa fé firme, mesmo nas dificuldades da vida, nos momentos de provação, e quando os ventos da adversidade tentam nos derrubar. Você sabia que a perseverança é uma virtude que Deus desenvolve em nós através das dificuldades? A palavra de Deus nos ensina que as tribulações não são apenas circunstâncias que precisamos suportar. Elas são oportunidades para fortalecer nossa fé e desenvolver a perseverança. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui, Tiago nos orienta a ver as provações com uma nova perspectiva, não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Quando enfrentamos dificuldades,
Deus está nos moldando, Ele está nos preparando para algo maior. Mas como podemos perseverar em meio às dificuldades? A primeira coisa que precisamos entender é que a perseverança não é algo que vem de nós mesmos. Ela é um presente de Deus, uma força que Ele nos dá quando pedimos, e ela é alimentada pela nossa confiança nele e pela nossa fé de que Ele está conosco em todas as situações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Isso significa que quando confiamos em Deus e recebemos a sua força, podemos perseverar em qualquer circunstância. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus nos dá a força necessária para seguir em frente. Jesus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos dá um exemplo perfeito de perseverança. Ele diz: "Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus." Jesus perseverou até o fim, mesmo quando a cruz estava à sua frente, porque ele tinha em mente a glória que viria após o sofrimento, o gozo eterno que ele traria a todos nós. Amados, a perseverança também envolve um propósito maior. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos não têm sentido imediato para nós, mas devemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para tudo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, nos lembra: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Mesmo nas dificuldades, Deus está nos preparando para algo mais, algo eterno. Como você tem enfrentado as suas dificuldades? Você tem perseverado, confiando no Senhor, ou tem se deixado desanimar pelas dificuldades? A perseverança é o que nos mantém no caminho da fé, mesmo quando os ventos da oposição estão fortes. Um aspecto importante da perseverança é a oração constante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos instrui: "Orai sem cessar." A oração não deve ser algo esporádico, mas uma prática contínua em nossa vida. Quando oramos sem cessar, estamos constantemente nos conectando com Deus, buscando força nele e recebendo a coragem necessária para continuar nossa jornada. Deus está conosco em cada passo da caminhada e, através da oração, podemos buscar sua orientação, sua força e seu consolo. Lembre-se de que Deus nunca falha em suas promessas. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele prometeu nos dar forças para superar qualquer desafio. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Amados, a perseverança é uma escolha diária. É uma decisão de continuar, de confiar, de orar e de manter os olhos em Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Não importa o que você esteja passando, saiba que a perseverança em Deus o levará à vitória, como Ele prometeu. Vamos orar agora, pedindo a Deus que nos dê a perseverança necessária para enfrentar qualquer desafio com fé e confiança. Oremos. Senhor, nós pedimos que nos fortaleças em nossa caminhada de fé. Dá-nos a perseverança para continuar, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis. Que possamos confiar em Ti e em Tuas promessas, sabendo que Tu estás conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como tem sido sua perseverança em Cristo? Comente abaixo e compartilhe suas experiências. No próximo segmento, vamos explorar o último pilar da fé inabalável: a esperança.
Chegamos à última parte deste estudo profundo sobre os segredos da fé inabalável. Falamos sobre a confiança em Deus e a perseverança, mas o último pilar que sustenta uma fé inabalável é a esperança. A esperança é o que nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. É o combustível que alimenta nossa jornada de fé e nos mantém olhando para o futuro com confiança, independentemente dos desafios do presente. A esperança cristã não é baseada em circunstâncias passageiras ou em promessas humanas. Ela está firmemente ancorada nas promessas eternas de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: "E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Isso significa que nossa esperança em Cristo não nos deixará envergonhados, pois ela é sustentada pelo amor incondicional e eterno de Deus. Mas o que é exatamente a esperança cristã? A esperança cristã é a confiança inabalável de que Deus cumprirá suas promessas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, vemos que a nossa esperança é viva, porque está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, e para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança cristã é viva, porque não é uma esperança vaga, mas uma esperança baseada na vitória de Cristo sobre a morte. Uma vitória que assegura nossa salvação e nos dá a confiança de que mesmo nas tribulações temos um futuro glorioso preparado por Deus. Mas como podemos cultivar essa esperança em nossa vida diária? 1. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos chamados a olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Quando nossa esperança está em Jesus, nós não nos deixamos abalar pelas circunstâncias. Ele é a nossa âncora firme e nossa esperança em sua promessa de vida eterna nos sustenta, independentemente do que aconteça ao nosso redor. A Bíblia está cheia de promessas que nos garantem que Deus nunca nos deixará nem nos desamparará. Relembrar essas promessas nos fortalece na esperança. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: "Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e a nossa esperança está firmada em sua fidelidade. A oração é um meio poderoso de fortalecer nossa esperança. Quando oramos, nos conectamos com Deus e somos lembrados de sua bondade e fidelidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos orienta: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus." Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento e nossa esperança se renova. A esperança também nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando enfrentamos dificuldades, nossa esperança em Deus nos capacita a ver além do momento presente, lembrando-nos que nossas aflições são temporárias e que a glória que nos espera é eterna. A esperança é a chave para a alegria cristã. Não importa o que o mundo diga, a nossa esperança em Cristo nos dá alegria, paz e confiança. Em Romanos, capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo ora: "Ora, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela potência do Espírito Santo."
A verdadeira alegria cristã vem da esperança em Cristo, não nas circunstâncias externas. Mesmo em tempos de luta, podemos experimentar uma paz profunda, pois sabemos que Deus está no controle de tudo. Você tem se deixado abalar pelas dificuldades da vida ou tem fixado os seus olhos nas promessas de Deus, confiando que Ele tem um plano perfeito para a sua vida? A esperança nos dá a perspectiva de um futuro glorioso em Cristo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos que, na Nova Jerusalém, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não será, e nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança, a promessa de um futuro sem dor, sem sofrimento e sem morte, onde estaremos para sempre na presença de Deus. Vamos orar agora para que Deus fortaleça a nossa esperança em Cristo. Oremos. Senhor, pedimos que Tu fortaleças nossa esperança em Ti, que possamos olhar para o futuro com confiança, sabendo que Tu tens um plano perfeito para nossas vidas. Que nossa esperança em Cristo nos dê paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, como tem sido sua esperança em Cristo? Comente abaixo e compartilhe suas experiências. E lembre-se de que, mesmo quando tudo ao redor parecer incerto, a nossa esperança em Deus nos mantém firmes e confiantes. Agora que chegamos ao final do nosso estudo sobre os segredos da fé inabalável, quero convidá-los a refletir sobre os 3 pilares fundamentais que discutimos: confiança, perseverança e esperança. Que cada um de nós possa viver esses princípios em nossa vida diária, firmados na fé em Cristo, para que possamos enfrentar qualquer desafio com coragem, paz e alegria. Se você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Orações Mensagem de Fé, deixar seu like, comentar e compartilhar com aqueles que precisam dessa palavra de encorajamento. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Agradecemos por ter nos acompanhados até aqui. Que a sua fé seja inabalável e que você continue buscando a verdadeira fé em Cristo. Até o próximo vídeo.